Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Renato e hoje vamos falar sobre as 5 principais coisas que você precisa saber após realizar uma cirurgia de histerectomia. A histerectomia, ou retirada do útero, pode ser indicada por diversas doenças como mioma, prolapso, ou seja, o útero caído, ou câncer. E a primeira coisa que você precisa saber é que você vai se sentir normal depois de ser submetida a uma histerectomia. Se você estiver assistindo esse vídeo, mas faz poucos dias ou até poucas semanas que você foi submetida à histerectomia e ainda não está se sentindo completamente normal, você precisa saber que está tudo bem. Pode demorar um pouquinho até você se sentir completamente normal após a cirurgia, mas você pode ficar tranquilo, que você vai se sentir bem e vai se sentir normal como era antes da histerectomia. Dependendo do caso, pode demorar até 1 ano para você se sentir 100% normal, como se não tivesse feito a cirurgia. Então fica tranquila que você vai se sentir exatamente como você era antes de fazer a histerectomia. A segunda coisa que você precisa saber é que dependendo do tipo da histerectomia que você foi submetida, pode ser necessária a reposição hormonal. Se você fez a retirada do útero e a retirada dos 2 ovários, você precisa saber que você está na menopausa. E nesse caso, pode ser necessária a reposição hormonal. Isso vai depender de vários fatores, como por exemplo a sua idade ou então qual o tipo da cirurgia que foi realizada. Então o mais importante é que você precisa entender que você precisa conversar com o médico que fez a sua cirurgia sobre esse assunto. Você precisa saber se os seus ovários também foram retirados e se há necessidade da reposição hormonal. Quem vai responder essa pergunta com maior propriedade é o médico que fez a sua cirurgia. Em outros casos, a histerectomia é realizada de forma isolada, ou seja, apenas o útero é retirado e os ovários não são retirados. Nesses casos, a mulher pode sentir até as alterações hormonais decorrentes das fases do ciclo menstrual. E apesar de não ter a menstruação, de não ter a saída de sangue, porque você não tem mais o útero, é normal sentir alguns sintomas típicos de TPM. Portanto, você precisa saber se seus ovários foram retirados ou não para poder saber se tem a indicação da reposição hormonal. Converse com o seu médico para você poder esclarecer essa dúvida. O número 3 é a constipação intestinal, ou seja, o intestino preso ou a dificuldade para poder evacuar. Depois da histerectomia, seja ela por vídeo, vaginal ou abdominal, é muito frequente, muito normal a dificuldade para poder evacuar. Isso pode acontecer por conta dos efeitos da anestesia e até por efeito dos remédios que você vai receber para poder tomar, para poder diminuir um pouquinho a dor. A constipação intestinal pode atrapalhar e incomodar bastante. Portanto, é importante fazer algumas coisas simples para poder evitar que isso aconteça. Tome bastante água. Isso é importante se manter bem hidratada para poder evitar a constipação intestinal. Além disso, capriche na sua alimentação. Escolha alimentos leves e saudáveis na sua recuperação. Em alguns casos, pode ser necessário até a prescrição de medicações laxativas. Converse com seu médico para saber se ele indica algum laxativo para você e para ver se isso é necessário ou não. Agora, se você tiver com muita dificuldade para poder evacuar e mesmo com uma alimentação saudável, uma boa hidratação, não estiver conseguindo evacuar e principalmente se você tiver com muita dor na região do abdômen, procure o seu médico. Pode ser um sinal de alerta. O número 4 é a fisioterapia do assoalho pélvico após a cirurgia. Eu acho muito importante isso e é algo que a maioria dos ginecologistas não vai comentar com você. Mulheres que foram submetidas à histerectomia têm um risco maior de ter um prolapso vaginal, ou seja, de ter a queda, o descenso ou a caída da bexiga e da vagina depois da cirurgia. Isso pode ser evitado por meio da realização da fisioterapia uroginecológica, que acaba fortalecendo a musculatura do assoalho pélvico. Portanto, pergunte ao seu ginecologista se você tem uma indicação de fazer fisioterapia depois da histerectomia.
A fisioterapia é geralmente indicada após a 6ª semana da recuperação e tem ótimos benefícios. E a última coisa, mas não menos importante, que você precisa saber é que algumas horas depois da cirurgia você já vai estar apta a caminhar. Na verdade, a gente até recomenda que você caminhe o mais precoce possível depois da esterectomia. Isso porque evita trombose e isso também ajuda ao intestino funcionar melhor. Nos primeiros dias depois da cirurgia, vai ser normal você não conseguir andar um quarteirão inteiro, grandes distâncias. Mas nos primeiros dias e nas primeiras horas, você já vai conseguir andar pequenas distâncias, como por exemplo dentro da sua casa, para ir para o quarto, para a sala, para o banheiro, e isso vai ajudar a sua recuperação. Vai ser importante você voltar também às suas atividades que você fazia antes da esterectomia aos poucos, sem muito exagero. Converse com o seu médico quanto tempo é necessário, quanto tempo ele recomenda de repouso e quando você vai poder voltar a fazer as suas atividades normais, como por exemplo dirigir um carro, cozinhar e pegar pesos. Eu espero que eu tenha ajudado você a entender um pouquinho mais sobre a sua recuperação depois da sua esterectomia. Se você quiser saber sobre outras dicas sobre saúde da mulher, aproveita para se inscrever aqui no meu canal. Tchau, até a próxima!